Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Jessie, aqui a gente fala de muita literatura e hoje eu vou mostrar para vocês os recebidos, os livros que eu escolhi com parceria com a Livraria Unesp, que eu mostrei para vocês esse vlog, esse pedacinho de vlog sobre a livraria, né? Como é que foi esse dia para mim de escolher esses volumes aqui que eu vou mostrar para vocês agora na Livraria Unesp. Lembrando que ela é localizada no número 108, na Praça da Sé, bem no coração de São Paulo. E é uma livraria muito gostosa, é um ambiente muito acolhedor para a gente poder escolher os nossos livros e conhecer novas obras. E de fundo vocês podem ouvir uma risada um pouco mais alta, que é do meu companheiro, que no momento ele está jogando. E aí eu estou regravando esse vídeo para vocês, porque a primeira versão eu não gostei. Eu achei que foi muito superficial sobre os livros, apesar de que ainda não li. Eu lerei eles, porque eles são novas aquisições. E farei também resenha deles lá no blog para quem não sabe ou não conhece, o Exploradora de Páginas é um blog também desde 2016 e é um canal desde 2019, então assim, tem muita resenha que eu já publiquei lá de diversos livros, de diversos assuntos, diversas obras, inclusive além do mundo literário, né? Porque eu também gosto de falar sobre cinema e lá então falo sobre os filmes que eu assisti ou coisas que eu estou assistindo, quero assistir. Enfim, então caso vocês não me acompanhem lá pelo Instagram e pelo blog, fica o convite para vocês conhecerem também essas minhas outras redes sociais, que também estou bem presente por lá. Se eu não estou conseguindo gravar às vezes, eu consigo escrever, porque escrever exorciza as minhas emoções e me ajuda a ver as coisas com mais clareza. Então eu sempre estou com contato com a escrita e com a literatura, porque para mim é um refúgio. Como é um refúgio, eu sempre vou recomendar livros para vocês. E esses livros que eu escolhi para esse mês, eu estou muito feliz e eu quero muito compartilhar com vocês. E aqui eu tô arrumando as coisas porque eu deixei o celular, eu tô sem tripé, então eu deixei o celular de um jeito que eu tenho que ficar, assim, dando uma arrumadinha nele toda hora. Bom, o primeiro livro que eu quero falar com vocês é por conta da minha habilitação em latim. Para quem não conhece, para quem não sabe, eu faço letras com habilitação português e latim. E eu escolhi A História de Roma, de Pierre Grimald. Para quem não conhece Pierre Grimald, ele simplesmente foi um dos maiores latinistas do século XX, autor também do famoso Dicionário de Mitologia Grega e Latina, grega e romana, se não me engano. Eu vou deixar a imagem aqui para vocês na tela. E essa edição aqui, ela é extremamente interessantíssima, porque inclusive é usado como uma curiosidade, esse é um livro que é uma leitura básica para muitos cursos de história na antiguidade e também do curso de letras, sempre aparece na bibliografia. E o que a gente vai encontrar nesta obra? Essa obra ela é muito concisa, ela é muito acessível também. O historiador ele faz um panorama, um panorama geral da história de Roma, desde a fundação mitológica de Roma até o declínio dela no Império. Para quem não sabe, Roma nem sempre foi um império, ela também teve a parte da República e a época pré-republicana também. Então aqui, Grimald ele vai articular muito sobre os fatos políticos, sociais, culturais, vai falar também de uma forma muito clara, tornando esse livro uma ótima introdução, né? Porque eu tava folheando ele, eu ainda não li completamente, mas eu já dei alguma olhadinha já, porque eu estou muito ansiosa para ler esse livro. A diagramação está muito boa, as letras, a fonte ela tá muito boa também, as letras são muito confortáveis, na verdade, essa edição toda é muito confortável aos olhos, então essa edição da Unesp, ela se destaca por trazer uma tradução muito cuidadosa, todo o projeto gráfico é muito bem pensado, muito bem planejado, então eu estou muito ansiosa por esse livro e eu gosto muito da história de Roma, me interessa bastante e poder ter essa aquisição na minha biblioteca particular é uma satisfação tremenda. Próximo livro que eu quero falar para vocês é de filosofia ocidental e também da coleção da editora Unesp, que é a coleção Pequenos Frascos, e essa daqui é Pensamentos Vegetarianos, do filósofo Voltaire. Eu
me interesso muito pelos escritos de Voltaire. Ele costumava articular de uma forma muito sarcástica, uma forma muito ácida. E nessa edição aqui que eu tô mostrando para vocês, é um pequeno volume que ele vai reunir textos sobre os pensamentos vegetarianos de Voltaire, ou seja, compaixão aos animais, a crítica ao antropocentrismo, a crítica à matança desenfreada. E olha que em 1700 não tinha o consumo tão grande de carne quanto tem na modernidade. Esse livro ele é muito considerado pelos críticos com uma ironia mordaz e um estilo iluminista ali. E o autor questiona muito sobre os hábitos alimentares da sociedade em si, né? Então, Voltaire ele começa a se interessar pelo vegetarianismo lá por volta de 1761. Em 1762 é que ele começa a escrever regularmente nas suas obras, porém de um modo um pouco mais esparso, sabe? Um pouco mais disperso. E Voltaire ele dedica vários e vários trechos sobre sofrimento animal, sobre a ética no que comemos. Ele vai falar muito sobre consumo dos alimentos e a forma como consumimos os alimentos. E é bem interessante porque isso é em 1762 que Voltaire traz, e são discussões que são debatidas hoje, só que as pessoas não levam com tanta seriedade quanto deveriam levar a ética no que comemos, né? As pessoas elas têm uma moralidade muito mais fria, uma moralidade um pouco mais superficial em questões sociais, de comportamento, de crenças, de como deveríamos agir no nosso dia a dia, uma moralidade assim tão pouco profunda, uma moralidade tão rasa sobre a vida e como vivemos, e as pessoas elas esquecem completamente de que também precisamos ter ética naquilo que comemos. E eu me interesso muito pelos escritos de Voltaire, então eu estou muito, muito animada com essa obra aqui. E o interessante é que, assim, Voltaire, apesar dele não ser vegetariano, estritamente vegetariano, ele admirava muito a filosofia de povos como os hinduístas, que eles tinham eles têm, né, os hindus, essa filosofia de não matar os animais, de não consumir os animais, né? Eu acho que para o Ocidente aqui é bem conhecido, né, a filosofia hindu, né, dos animais serem sagrados, animais de corte bovino serem sagrados e tudo mais. E essa edição daqui da Unesp, ela integra essa coleção desses clássicos que visa democratizar mais o acesso aos clássicos com preços e uma curadoria muito acessível. E essa edição, ela me surpreendeu bastante porque diagramação, fonte, é muito, muito confortável também, né? E notas e prefácios vão estar por cargo de Renan Lauren e a tradução da Constância Egregias. Eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome da tradutora. E agora, por fim, vamos ao último livro que escolhi nessa parceria desse mês de maio, que foi Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, e eu sou incrivelmente e irremediavelmente apaixonada por Dostoiévski e pela sua escrita. E vamos falar um pouco sobre a obra, depois a gente vai falando um pouquinho sobre o autor, para quem não conhece muito, ou para quem não conhece a peculiaridade dessa obra. E vamos falar sobre essa obra. Ela é dividida em duas partes, essa novela ela é muito profunda. E ela apresenta um monólogo de um narrador que a gente não conhece o nome, então ele é anônimo, né? Ele é um funcionário aposentado e amargurado, ele vive isolado, imerso em reflexões que elas podem ser muito contraditórias sobre existência e liberdade, sofrimento, sobre o orgulho, sociedade, né? Como as pessoas se comportam, como as coisas afetam ele. Dostoiévski tem muito disso nas suas obras, como que as coisas afetam o indivíduo e como que a sociedade afeta o indivíduo e como que o indivíduo afeta a sociedade, sabe? Algo bem, assim, é bem filosófico, social e tudo ali misturado com uma escrita extremamente poética e extremamente profunda, né?
E para muitos críticos, gente, eu tô cheirando o livro aqui, o cheiro dele tá muito gostosinho. Para muitos críticos, essa obra ela é considerada assim um precursor do existencialismo, porque ele antecede, inclusive, figuras como O Homem Absurdo de Camus, e eu achei isso muito interessante, então estou ansiosíssima para ler essa obra. É aqueles clássicos que são bem fininhos, porém com uma mensagem extremamente poderosa e forte. É muito interessante a gente entender e lembrar que essa obra Dostoiévski escreveu após o retorno ao seu exílio na Sibéria, né? Ele foi preso durante um tempo. Nessa época, a esposa de Dostoiévski estava passando também por um tempo de a sua saúde muito fragilizada, não estava bem. Isso fez com que também impactasse a sua escrita, obviamente, tudo que a gente vive, e quando você é escritor, as suas experiências pessoais vão refletir também na sua obra. Não é que as obras sejam algo biográfico, não é exatamente isso, mas na forma como a gente vai enxergar o mundo, na forma como vamos escrever, elas vão estar refletidas ali de alguma forma, de alguma maneira, sabe? A gente pode ver isso também com a Virginia Woolf, que ela passou pela Segunda Guerra Mundial. Ela via muito como as mulheres eram encaradas no seu tempo perante a sociedade, o que era esperado de uma mulher. Isso refletiu também bastante a sua escrita e a sua sede de manter as mulheres em foco nas suas obras. Então, não tem como a gente desatrelar as nossas experiências da forma como enxergamos o mundo. E eu estou muito ansiosa para ler essa obra aqui, porque ela promete ser uma obra muito profunda, muito filosófica, e assim, os críticos literários enaltecem bastante, inclusive leitores do autor, né, e leitores assim de grandes clássicos, são sempre elogiam muito essa obra, e eu estou ansiosa para ler. Principalmente, eu acho que eu já comentei com vocês que essa tradução é direto do russo, e o tradutor e também quem faz as notas nessa edição é o Rubens Figueiredo. Em várias edições da companhia, Rubens Figueiredo é um nome de um tradutor que é muito frequente, e diversas obras ele já traduziu, e eu estou muito interessada nessa edição porque é uma tradução direto do russo, então isso é muito importante. É uma coisa maravilhosa para nós, leitores brasileiros. E eu também quero muito ler a apresentação do autor, né? Que a apresentação e as notas ficaram por conta do tradutor. Eu acho que eu falei autor, mas é do tradutor. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham se interessado por essas obras. E se vocês já leram alguma delas, gostaram ou não gostaram, por favor, comente aqui para sabermos também e começarmos a fomentar discussões literárias sobre esses livros. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Não se esqueçam de curtir e compartilhar para fortalecer o canal, para que possamos crescer e falar muito mais sobre a literatura com todas as pessoas nessa internet. Muito, muito obrigada, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.